Ora, então, boa tarde de novo. Bem-vindos aqui a este webinar, este AMT Talks da AMT e por estarem presentes. Esta sessão consiste então numa pequena conversa, numa partilha de experiências entre o CFO da Grés Panaria Portugal, Nuno Gênio, e um dos nossos partners da AMT Consulting, o Joaquim Francisco. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, eu gostava apenas de fazer uma pequena introdução neste projeto que foi abraçado pela Grés Panaria, junto à AMT. A AMT, como provavelmente alguns já sabem, iniciou a aposta em SAP Concur durante o ano 2020, em plena pandemia, e conta inclusive já com 2 recursos certificados, e é também o único revendedor de Concur em Portugal. E foi durante este ano, 2020, que a Grés Panaria escolheu a AMT para a realização deste projeto, tendo iniciado em setembro e teve também a colaboração por parte da SAP, ou seja, foi aqui um projeto com 3 intervenientes, a Grés Panaria, a SAP e a AMT. Importa referir que a Grés Panaria apostou na implementação de 2 módulos, o módulo de Travel, de gestão de viagens, e o módulo de Expense, de gestão de despesas, sendo que o módulo de Travel ficou a cargo e a implementação foi feita por parte da própria SAP, sendo que o Expense foi então implementado em parceria com a AMT, de modo que esta conversa hoje vai ser um pouco partilha da experiência focada no módulo de Expense, de gestão de despesas. Apenas como referência, o projeto iniciou em setembro e terminou, ou o Go Live foi em janeiro, e portanto temos já a Grés Panaria a utilizar o sistema há cerca de 6 meses, e é com este intervalo de tempo que eu convido o Nuno e o Joaquim a se juntarem a nós, e que vamos aqui falar um bocadinho de como foi como têm sido estes últimos meses. Nuno, Joaquim, estejam à vontade. Ok, já temos aqui o Nuno e o Joaquim. Olá, boa tarde aos dois. Boa tarde. E deixo-vos então aqui com o espaço para nos partilharem um bocadinho estes meses. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nuno. Antes de mais, queria agradecer a sua disponibilidade em participar nesta sessão de partilha de experiência, quer de implementação, quer de utilização da ferramenta SAP Concur, bem como felicitá-lo a si e à Grés Panaria, na sua pessoa, pela coragem de ser uma das primeiras empresas a implementar esta ferramenta em Portugal de raiz. Já existem uma série de implementações espalhadas pelo mundo inteiro, mas em Portugal é das primeiras implementações. Se não a primeira, anda lá perto. Parabéns e obrigado também por ter acreditado em nós. Foi efetivamente o nosso primeiro projeto. Nós já temos uma vasta experiência na implementação de ferramentas cloud e inclusivamente até em ferramentas de gestão de despesas de viagem. Mas o SAP Concur, dada a sua natureza recente em Portugal e a abertura que a SAP fez recentemente a parceiros, foi efetivamente o nosso primeiro projeto e por isso também queria agradecer a confiança depositada em nós, sendo naturalmente tendo aqui algum risco por trás. Entrando aqui no tema que nos traz, que é efetivamente a partilha da vossa experiência na adoção da ferramenta SAP Concur, eu iria começar, para além de naturalmente pedir a sua apresentação, que nos fizesse uma breve descrição do que é a Grés Panaria, quais os mercados em que a Grés Panaria opera, a sua dispersão geográfica e a diversidade /tipo de colaboradores que tem nos seus quadros. Isto para dar aqui um pouco também a visão de que tipo de disparidade entre natureza de empregados que vocês têm nos vossos quadros. Ok, portanto, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente. De facto, a Grés Panaria é, digamos que se dedica à produção e comércio de cerâmica plana, pavimentos e revestimentos. Temos 2 marcas no mercado, que é a Margrese e a Love Tiles. E de facto nós, digamos que vendemos para todo o mundo. Obviamente, a estratégia comercial que nós adotamos
ter muita influência na nossa decisão de avançar com um software como o SAP Concur, uma vez que temos mercados estratégicos e em alguns mercados estratégicos temos equipas comerciais locais. Isto é, na Alemanha temos uma equipa de 4 comerciais que são alemães, na França temos uma equipa de comerciais que são franceses, portanto estão sempre lá no mercado. França, Itália, Inglaterra, a mesma coisa. O resto do mundo, nós, digamos que fazemos um vai e vem, onde colegas meus da comercial e equipas de promotores visitam esses mercados, mas digamos que a nível de documentos, entrando já aqui um bocadinho em pormenor, documentos Visa, em que o pagamento é feito por cartão de crédito, ou documentos cash, havia aqui uma dificuldade de reunir os documentos todos para fazer o pagamento ou para fazer a reconciliação bancária com os cartões Visa. Portanto, digamos que o Concur, a nossa expectativa, era que nos ajudasse a organizar e que ficássemos mais eficientes em termos de contabilidade e de tesouraria, digamos assim. De alguma forma, Nuno, pode de alguma forma, só para dar aqui um enquadramento, descrever qual era o processo que tinham antes da adoção da ferramenta, só para dar aqui um enquadramento da evolução do processo anterior para o processo assente na ferramenta Concur? Eu diria que a nível de procedimento as coisas não alteraram muito no aspecto de celebração da despesa, documento. O que alterou muito foi que toda a aprovação para pagamento e para processamento das despesas gira agora dentro do Concur, portanto de uma forma integrada, com níveis de autorização, com workflows definidos. Antigamente tínhamos que esperar pelos documentos, agora temos logo um arquivo digital dos documentos. Conseguimos aceder, portanto, a esses documentos. E também uma das grandes vantagens é que tínhamos que registar em contabilidade os documentos manualmente e agora, dada a máscara, que é o trabalho que foi feito de parametrização, onde há aqui um ponto determinante que é a natureza das despesas, conseguimos integrar automaticamente as despesas, isto é, depois do relatório estar todo bem estruturado, com os níveis de autorização ultrapassados, conseguimos integrar os custos em automático em contabilidade. Sendo que o vosso software de contabilidade é o SAP ERP, não é? Sim, sim. Ok. É isso mesmo. Pronto, em termos de mais-valias, quando avançaram para este processo de digitalização do processo, o que é que anteviam quando deram este passo para saltar, digamos assim, do processo tal qual estava assente anteriormente para uma ferramenta como Concur, uma ferramenta naturalmente assente na cloud, descentralizada e colaborativa? E quais eram as expectativas? Eram mais de eficiência financeira, ou seja, poupança de custos, eficiência em termos da natureza das próprias despesas em si, ou efetivamente, ou era mais uma questão de compliance processual? Qual foi o grande driver de avançar para uma ferramenta que priorizasse? Eu diria que foram os dois. Isto é, eu acho que as organizações cada vez mais se suportam em budgets, em orçamentos iniciais, e também para não estar a sobrecarregar, no nosso caso, que era o departamento de compras, que tratava, por exemplo, das viagens todas, para não estar a sobrecarregar esse departamento, quisemos dar autonomia às pessoas. Isto é, o meu colega que faz o mercado francês, por exemplo, ele sabe que tem um budget para jantar ou almoçar ou fazer-se representar junto de clientes, pode gerir esse budget e nós no SAP Concur, com os relatórios, podemos facilmente acompanhar o budget, digamos que dividir o budget em 12 meses e fazer um acompanhamento do real para ver se nesse caso estamos a afastar muito, mas também, portanto, dar o controle, portanto, real versus budget, mas também dar autonomia para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, controlar as despesas. Isto é, eu posso fixar em Concur que o meu colega pode gastar em viagens de avião para Paris, sei lá, ou para a França,
um determinado valor anual, mas que não pode comprar nenhuma viagem de avião superior, por exemplo, a 300 euros. Por exemplo, portanto, isso são fatores que são controláveis no SAP Concur e são bastante, ajudam depois muito na questão da contabilidade de gestão, na análise. Por outro lado, também na questão das despesas, depois conseguimos fazer uma avaliação, uma vez que definimos que quando as nossas equipas vão almoçar ou jantar ou têm despesas com clientes nossos, é um campo obrigatório identificar quais são os clientes, sendo possível depois também fazer uma análise do retorno, isto é, quanto é que eu gastei com um determinado cliente, fazer a comparação com o volume de negócios que temos com esse cliente para avaliar numa ótica de retorno, se estamos a investir nos clientes corretos ou não. Isto na integração, quando integra, vai logo ao centro de custo ou ao elemento de custo associado ao cliente. Vai não só ao centro de custo, como também é preciso criar o grupo, portanto, os clientes envolvidos, ou o grupo de... Portanto, obviamente que a parametrização do SAP Concur depende do detalhe que depois queremos nos reportings. Quanto mais detalhe quisermos, mais campos obrigatórios e mais inputs teremos que dar. Mas isso digamos que cada empresa define o nível analítico que pretende depois. Sim, quanto maior detalhe quer na análise, maior detalhe terá que ter no ato da inserção da despesa, não é? Muito bem, então como é que, uma vez que SAP Concur naturalmente não é a ferramenta única no mercado, como é que chegou esta ferramenta em termos de primeiro contacto? E, por outro lado, também, de alguma forma, dar aqui a conhecer como é que foi o processo de escolha, como é que chegou também à AMT. Primeiro, como é que chegou à ferramenta SAP Concur e, no segundo estágio, como é que chegou à AMT enquanto uma possibilidade de implementação e um implementador no mercado. Na verdade, eu já tinha conhecimento que havia softwares que faziam este tipo de circuitos, de workflows, de arquivo digital. Não conhecia em concreto nenhum em particular, mas nós temos um administrador nosso que agora está em Portugal e que teve nos Estados Unidos, isto é, a Graspanária, há pouco quando me questionou isso esqueci-me de mencionar, mas a Graspanária pertence a um grupo italiano, tem operações em Itália, na Índia e nos Estados Unidos. E atualmente temos um administrador nosso aqui que esteve nos Estados Unidos e nessa altura ele implementou lá o Concur, quer o Expenses, quer o Travel, e as coisas, pelos vistos, correram bem, tanto é que ele cá lançou esse desafio ao Departamento de Compras e a mim, enquanto responsável pelo Departamento Financeiro, para avançarmos com essa implementação. A AMT, propriamente dita, eu sei que quem avançou com as propostas iniciais, recordo-me que ter falado com a AMT e pelo menos mais um concorrente da AMT e depois decidimos avançar com a AMT e sinceramente penso que as coisas correram bem e até ao momento estamos contentes. O maior feedback que podemos ter é os utilizadores, porque se lhes dissermos para voltar atrás eles já não querem, significa que as coisas estão a correr bem. Digamos que o SAP Concur, com o telemóvel, conseguimos fazer tudo, desde a captura do documento, ao tratamento do documento, sim, vai possibilitar depois a integração em contabilidade em automático. Portanto, exato, acho que é o melhor feedback que podemos ter, porque nós, para além dos comerciais, temos também promotores e temos também equipas que andam sempre nos clientes porque fazem a atualização do showroom dos clientes. Portanto, nós temos equipas de montagem que não só em Portugal, como também no estrangeiro, vão atualizar em termos de painéis e outros meios de promoção e acabam por ter deslocações, quer seja hotel, quer seja despesas com a lavandaria no hotel, quer seja estacionamento, aluguel de carros, e todas essas despesas agora são integradas em Concur. E eles podem estar, por exemplo, quando queremos fechar as contas no final do mês, ou quando queremos fechar a contabilidade no final do mês, eles podem estar num país que não seja Portugal, ou numa cidade que não seja aqui a nossa sede,
e podem fechar o relatório, ser aprovado, integramos em contabilidade e eles recebem o pagamento das despesas na conta deles tranquilamente. Ok. Sim, e só para aqui adiantar, quando a AT permitir unicamente comprovativo em meio digital, então ainda simplificará mais, porque nem a despesa é necessário recolher, em termos físicos. Não? Eu diria que aí é o único, desculpe interromper, na minha ótica é o único handicap que ainda temos neste momento, é precisamente esse, porque nós definimos em termos de workflow que só faríamos o pagamento quando tivéssemos cá os originais. Obviamente que as empresas podem abrir exceções, por exemplo, se tiver um colega meu que está a fazer montagens na Alemanha e que sei que vai chegar passado uma semana, eu vou autorizar o pagamento das despesas com o compromisso que ele me vai entregar as despesas quando regressar a Portugal. Mas, uma vez que agora a comunicação de toda a faturação entre empresas, eu diria que o documento digital, se for certificado, porque a plataforma de concurso permite a certificação de documentos, eu penso que poderia o formato digital ser aceito como meio único para documentar as despesas, digamos assim. Não, é isso, só aqui uma nota, a própria SAP, naturalmente como empresa detentora do software, está já a enverdar esforços no sentido, e sei que eles já tiveram vários contactos com a autoridade tributária no sentido de ultrapassar esta situação, que não é exclusiva do software em si, é todos os softwares deste género, mas naturalmente também estou a crer que é uma questão de tempo até eles aceitarem, e a partir daí, de facto, a digitalização assume uma forma mais efetiva, não é? Porque há sempre esta ponta solta que está tudo digital, exceto a chegada dos documentos que tem que ser arquivado numa pasta. Mas sim, mas os passos já foram dados e penso que em breve isso terá evoluções. Agora, dando aqui um pouco o salto e não querendo alongar muito, até porque o tempo também não é longo, só para partilhar aqui em termos da experiência do projeto em si. Consegue partilhar com os participantes daqui quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação do projeto e de uma forma geral, qual é que é o balanço que faz do processo de implementação em si? Se bem que, só para tomar esta nota, que isto de facto foi um projeto feito exclusivamente em remoto, não houve qualquer contacto pessoal, dadas as circunstâncias pandémicas, não é? Eu diria que nós vínhamos de uma implementação do SAP, do ERP, que foi em abril de 2019. E na altura a equipa implementadora era italiana. Portanto, nós já estávamos muito habituados a definir processos, a trabalhar à distância, porque nessa altura, como eu estava a dizer, a equipa implementadora era italiana. Tínhamos também uma estrutura de back-office informático do nosso grupo em Itália. Portanto, eu diria que o SAP Concur foi o prolongar da implementação do SAP. Foi bastante tranquilo, porque também, por vezes, a grande dificuldade é em proporcionar informação válida. E nós já tínhamos essa experiência da implementação do SAP. Então, quando falávamos com a AMT ou com a própria SAP, estávamos sempre preocupados em deem-nos a layout que vocês pretendem ou que é necessário para depois podermos carregar a informação em bloco. Por exemplo, para carregar os utentes, o perfil, a AMT enviou-nos um fecheiro, olha, vocês têm que preencher estas colunas, nome do utente, quem é que vai reportar, toda a informação necessária. Por exemplo, eu lembro-me que um dos campos obrigatórios é, por exemplo, despesas com automóveis, ter a matrícula, para depois conseguirmos filtrar os custos por matrícula, e todo esse layout vinha já preparado, preenchemos em Excel e foi carregado em automático. Depois também já estávamos habituados a nível de workflows, devido ao SAP, workflows da autorização de encomendas e isso. Portanto, isto como eu estava a dizer, foi um prolongar da implementação do SAP. E para nós foi bastante cómodo, e penso que também com a AMT, com a SAP, sentiram que nós estávamos habituados a esse tipo de tarefas. De facto, confirmamos que de facto a vossa abordagem e a vossa experiência anterior facilitou muito, até porque normalmente este tipo de ferramentas assentes em cloud são ferramentas padronizadas, com muito ponto de configuração, mas naturalmente muito padronizadas e otimizadas, e de facto o processo de implementação
se calhar até alavancado pelo processo da pandemia, mas também muito da vossa experiência anterior, que também já era uma ferramenta assente em cloud, facilitou muito a implementação e, de facto, com esta agravante de ser exclusivamente remoto, não houve qualquer contacto pessoal entre as equipas, também da nossa parte foi uma experiência muito positiva e penso que correu bastante bem, de facto. E ainda bem que o sentimento é também o mesmo do vosso lado. Aqui, agora, fazendo um balanço pós-produtivo. Esta é uma ferramenta que já se encontra em produtivo há cerca de 6 meses, acho que entrou em produtivo em finais de dezembro, mas pronto, na realidade, efetivamente, desde 2021. Portanto, ao longo destes 6 meses, o que é que consegui partilhar aqui connosco, nomeadamente em termos, qual é que é o grau de adoção dos colaboradores, qual é que é a opinião dos colaboradores, neste caso, colaboradores / utilizadores, qual é que é a opinião dele da experiência de utilização da ferramenta e a comparabilidade face ao processo tal qual era feito anteriormente à entrada em produtivo desta ferramenta. Por outro lado, também em termos de investimento ou de retorno do investimento, se a Grespanária entende que as expectativas iniciais de retorno se já foram atingidas, ou pelo menos parcialmente, ou se ainda há uma expectativa de, a prazo, vir a ter este retorno do investimento. E se, por último, se neste período já notaram alguma mais-valia clara face à utilização da ferramenta em si. Se bem que esta última parte já foi um pouco respondida atrás, mas, grosso modo, aqui em gente de balanço do produtivo, qual é que é a experiência de utilização, em termos de expectativa de investimento e, propriamente, que mais-valias é que já identificam destes 6 meses de utilização da ferramenta? Sim, pronto, o balanço é claramente positivo. Obviamente, nós achamos como timing perfeito avançar com o Go Live logo em janeiro, porque percebíamos que depois vai nos permitir reportings anuais, de janeiro a dezembro. Portanto, apesar de, em termos de contabilidade, não ser o momento ideal, porque coincidiu ali com o fecho das contas do ano anterior, mas optámos por investir aí no arranque, no Go Live. Na minha ótica, e acho que os resultados vieram provar isso, nós investimos bem na formação das pessoas. Isto é, nós fizemos um PowerPoint próprio, digamos assim, depois adaptado a vários idiomas, porque, como disse, temos colaboradores na Alemanha, na França e Itália. Optámos por investir muito na formação porque percebemos que se as pessoas não forem claramente esclarecidas e se em vez de verem no concurso uma solução, se começam a ver um problema, as coisas vão correr mal. Então nós, digamos que fizemos um call center, onde numa primeira fase demos formação às pessoas e obviamente as pessoas iriam ter dúvidas e tiveram dúvidas. Aquelas que estão mais perto aproveitaram, vieram cá presencialmente esclarecer, mas muitas delas fizemos isso no Teams ou por telefone. E as pessoas, a adesão foi bastante rápida e as coisas arrancaram logo muito bem. Obviamente, depois há ali um momento que alguns utilizadores optam por, em vez de carregarem as despesas, isto é um pormenor ou um conselho que eu gostava de dar, quando as pessoas já têm prática, ok, podem carregar as despesas nos relatórios mensalmente. Mas numa fase inicial, o conselho que eu dou é que as pessoas, assim que vão ter despesas, que vão carregando as despesas, porque não se vão esquecer. Se elas fizerem as despesas e depois numa fase inicial só fizerem ao final do mês, já se vão esquecer de alguns pormenores e depois vão estar a questionar. Nós aqui, digamos que aqui no departamento financeiro, que fazemos o controle do workflow, também optámos por, numa primeira fase, ajudar, numa segunda fase, se houver campos mal preenchidos, devolvemos a despesa ao utilizador e ele tem que corrigir. Digamos que temos que penalizar o utente para ele digamos, para fazer um bom preenchimento ou uma boa utilização da ferramenta. Senão vamos estar sempre todos os meses a corrigir e o utente, tendencialmente, alguns, obviamente falo de alguns, não vão preencher corretamente as despesas. Portanto, eu diria que numa primeira fase, uma formação bastante clara e intensiva, depois uma segunda fase onde já ficámos um bocadinho mais rígidos e a exigir mais dos utentes, mas eu diria que de 100% de utilizadores,
eu diria que 85% muito facilmente entraram logo na ferramenta e depois 15% tiveram um bocadinho mais de dificuldades, mas que já está... A utilização, só em termos de curiosidade, o interface de utilização é maioritariamente móvel ou é no PC? Tem essa ideia? Epá, eu confesso que aí foi um bocadinho... Eu vendi a ideia que o móvel era o mais fácil. Ok, então é por aí. Isto é, praticamente dá para fazer tudo no móvel do que no computador, exceto Sim. a impressão do relatório. Digamos que o relatório é um envelope virtual onde temos as despesas todas lá dentro. Só que no telemóvel, nós andamos sempre com o telemóvel 24 horas e com o computador não. E digamos que eu, enquanto estou no restaurante à espera que me tragam a troco, eu posso tirar uma fotografia à despesa e tratar logo a despesa e mandá-la para o relatório. E no final do mês ela já lá está. Só tenho que fechar o relatório e mandar para a autorização. Claro. Portanto, eu vendi um bocado a ideia para carregarem as despesas, ou vendi muita ideia para carregarem as despesas numa primeira fase onde não tem prática, despesa a despesa, rapidamente, e para fazerem tudo no telemóvel. Eu, Então, digamos que influenciei um bocado a opinião dos utentes. Ok. Pronto, é assim, em termos de questões, uma vez que já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, eu não tinha aqui muito mais a referir. Queria agradecer a clareza com que expôs aqui a experiência e a utilização da ferramenta. Muito obrigado da minha parte por esse seu tempo e a reserva da sua agenda para dedicar aqui e partilhar aqui connosco todo esse sentimento, e que foi muito clarificador, e agradeço. Passava agora aqui a palavra ao André, porque há aqui uma sessão agora de perguntas e respostas, e passava-lhe aqui a fala neste momento. Obrigado aos dois pela vossa partilha. E sim, temos aqui um espaço para algumas questões que vamos tentar, já estamos acima da hora, vamos tentar responder. E essa primeira pergunta é focada na integração entre o Concur e o SAP ERP, que já o tinham, e se existe alguma integração automática na contabilidade, ou seja, se existe uma interface nativo do Concur para o SAP. Que não sei se o Joaquim quer responder, se calhar é mais técnico. De Concur, uma ferramenta até do ecossistema SAP, efetivamente existem pontos de integração já pré-definidos em SAP, sendo que o Concur tem um ponto de comunicação que dá para, ao fim e ao cabo, disponibilizar os dados para a contabilidade com qualquer ERP. Do lado do SAP em concreto, já existe passo o termo, uma BADI, que permite a configuração e tem um wizard que facilmente se configura a integração contabilística. Por outro lado, isto no lado de Concur para a ferramenta, por outro lado também permite a integração dos utilizadores via mestre de colaboradores, a integração dos utilizadores para a própria ferramenta para gerir os utilizadores. Existem empresas que não têm uma grande rotatividade de utilizadores e optam por fazer essa atualização diretamente na ferramenta SAP Concur. Existem outras empresas que preferem ativar esta integração, e aí quer uma pessoa entra ou sai na empresa e depois reflete-se automaticamente em termos de utilização na ferramenta em si. Certo, obrigado, Joaquim. Temos também aqui outra questão, que se calhar esta até pode ser partilhada um bocadinho a experiência pelos dois, que é no que toca à flexibilidade existente ao nível dos workflows em Concur, ou seja, dos processos de aprovação. Se pode, por exemplo, ler a estrutura administrativa do SAP RH. Eu penso aqui, Nuno, o seu workflow, ou o processo de aprovação que tem, é um processo de aprovação bastante simples, não é? Assim, o nosso, e já falámos disso há uns minutos atrás, nós praticamente integramos em Concur o que já tínhamos fisicamente. Isto é, o utente faz a despesa, no final do mês junta as despesas todas num relatório, envia para aprovação. A primeira aprovação é feita no departamento financeiro, onde praticamente validamos se os documentos têm o número de contribuinte, se os valores mencionados no relatório concurso estão de acordo com o total das faturas. Depois, se algo estiver errado, devolvemos ao utilizador para corrigir. Se tudo estiver correto, aprovamos e vai para o superior
superior e hierárquico, aprovar. Portanto, aprovado o relatório, bem para a financeira, nós podemos desde logo fazer a integração em contabilidade, portanto o custo é logo reconhecido em contabilidade e aguardamos que cheguem os originais. É o tal passo que, na minha opinião, na nossa opinião, se o fisco aceitar os documentos como arquivo digital, tudo funciona mais rápido. Mas depois definimos também que só passamos para o pagamento quando os originais estiverem cá. Isto por motivos de auditoria. Portanto, optámos por não arriscar, não ter os documentos originais sem fazer, portanto, antes de... Só fazemos o pagamento se tivermos cá os documentos originais. Portanto, eu, na minha opinião, considero que poderia ser mais fácil nesta questão de se não fossem obrigatórios os documentos originais, mas parece-me que o nosso workflow não é pesado. Só complementando aqui um pouco a resposta, só para clarificar que a Igreja Panária não tem SAP RH implementado, tem uma outra ferramenta que gera componente de recursos humanos. No entanto, em relação à leitura da estrutura administrativa do SAP RH, na realidade, o segredo aqui passa pelo processo de integração dos empregados / utilizadores para Concur. A definição do workflows em Concur é muito simples. Como ferramenta cloud que tem bastante flexibilidade e o grau de complexidade não tem nada a ver com o SAP propriamente dito. De qualquer maneira, para ele respeitar a estrutura administrativa, terá que, no momento da integração dos empregados para Concur, tem que se levar lá qual é que é o aprovador ou a linha hierárquica direta de cada colaborador. E aí, nesse momento, a configuração tem que ser ler a estrutura administrativa, neste caso, para quando integrar em Concur, quando se cria lá o empregado em Concur, ele saiba que aquele empregado, o seu aprovador é determinado, é outro utilizador qualquer, que depende da estrutura administrativa. E sempre que a estrutura é atualizada, no próximo momento de integração, essa linha de reporte é novamente atualizada, portanto garante a leitura correta da estrutura. Neste caso, isto tem SAP RH, mas poderia ser outra ferramenta qualquer, como no caso da Igreja Panária, que não é a ferramenta SAP RH, mas, portanto, e depois é... Nós, só mais um pormenor, nós também, aliado ao workflow, definimos que, pelo menos, uma vez por mês as pessoas têm que apresentar despesas, é obrigatório, mas demos a possibilidade também de fazer relatório de despesa a despesa ou relatórios quinzenais. E depois dissemos que as despesas de 1 ao dia 15 nós fazemos o pagamento ao dia 10 dias depois, portanto ao dia 25, e as despesas do dia 16 ao dia 30 pagamos ao dia 10 do mês seguinte. Na verdade, a maior parte das pessoas estão a optar por fazer uma vez mês, portanto entregam as despesas ao dia 1, dia 2 do mês seguinte e recebem as despesas ao dia 10. Em termos de tesouraria também é muito mais fácil, porque depois todos estes relatórios caem num grupo de fornecedores que são fornecedores dependentes ou fornecedores colaboradores e permite-nos fazer, com um único pagamento, nós temos cerca de, salvo erro, 50 utilizadores, 50, 60 utilizadores. Portanto, se todos tiverem despesas, eu consigo, com um único pagamento, pagar aquelas 50, 60 pessoas de uma só vez, o que nos traz ganhos de produtividade aqui no Departamento Financeiro de Tesouraria. Certo. Obrigado pelos esclarecimentos, foi bastante claro. Tínhamos aqui uma última pergunta, até porque já estamos um pouco acima da hora, mas o Nuno há pouco falou de alguns tipos de despesa que tinha, de hotel, de jantar. A pergunta é: sentiram que conseguiram dar resposta a todas as despesas que tinham ou se enfrentaram alguma limitação com algum processo que não conseguiram replicar na totalidade em concurso? Assim, nós já tínhamos um documento que digamos que era um relatório em Excel, que agora, na minha opinião, é a maior vantagem do concurso, é que esse Excel sai em automático. Isto é, à medida que vamos alimentando as despesas, depois sai um relatório automático. E o relatório que tínhamos anteriormente em Excel era a maior, digamos, dificuldade. Eu próprio tinha que preencher isso e era sempre o momento menos agradável do mês, tínhamos que estar a preencher as despesas.
Obviamente que a maior parte das despesas são, no nosso caso, são despesas com almoços, com jantares, com deslocações, com aviões, com hotéis, com às vezes lavandaria nos hotéis. Portanto, isto aqui apanha logo um grupo de despesas / utilizadores. Depois, há outro tipo de despesas, são as despesas normais de um plano de contas de contabilidade, mas que poucos utilizadores têm esse leque tão vasto de despesas, e nesse caso aí demos uma formação mais específica a essa pessoa, isto é. É preciso ver, o concurso permite, só aqui um pormenor, as naturezas de despesas que utilizamos ficam em memória. As mais utilizadas, quando nós vamos classificar uma despesa, se for uma despesa de alimentação, ou uma despesa de representação, ou uma despesa com alojamento, elas ficam em memória. Portanto, o próprio sistema tem uma memória que, quando eu vou escolher a natureza da despesa, as despesas mais utilizadas por mim aparecem logo como primeiras opções para escolher. Portanto, diria que é muito friendly nesse aspecto. Ainda a sua pergunta, se forem 1000 naturezas de despesas, o concurso dá para parametrizar 1000 despesas, tipo de naturezas de despesas. Se forem 10, dá para parametrizarmos 10. Mais uma vez, entra aqui o detalhe que queremos dar e o tipo de despesas que cada setor tem. Mas sim, a resposta é que conseguimos dar resposta a todas as necessidades que tínhamos de natureza de custos. Certo. Bom, obrigado, Nuno. E pronto, penso que não temos aqui mais nenhuma questão. Como tal, eu queria então agradecer mais uma vez ao Nuno e ao Joaquim por esta meia hora. Foi certamente muito produtiva para nós e para todos os participantes. Obrigado. Obrigado. E também, naturalmente, agradecer a todos os presentes. É sempre importante termos aqui uma plateia composta, como foi hoje o caso. Tivemos pressões que houve pessoas que não conseguiram entrar desde o primeiro momento, mas esta sessão vai ser disponibilizada no nosso site. Portanto, depois chegar-vos a um e-mail com o sítio onde podem encontrar o vídeo, e em qualquer momento podem consultá-lo, assim como se tiverem algum interesse em falar connosco, tirar questões, quererem uma demonstração de sistema, também estamos naturalmente disponíveis e podem entrar em contato connosco em qualquer momento. E pronto. Boa tarde e obrigado também pela oportunidade de falar sobre este tema, porque todos nós procuramos no dia a dia ferramentas que nos ajudem, primeiro, a ser mais eficientes e a cometer menos erros. E pronto, se precisarem falar comigo novamente, cá estarei disponível. Boa tarde a todos. Obrigado, Nuno, pela atenção. Boa tarde. Obrigado e boa tarde a todos. Vamos então dar por terminada esta sessão.